Fala galera, meu nome é Gisele Rosa, eu sou Tech Lead do time de QA aqui na Pagar.me e no Pagar.me Talk de hoje a gente vai falar sobre boas práticas para o uso do Cypress no seu dia a dia. Então, simbora? Num primeiro momento, para deixar todo mundo na mesma página, se você chegou nesse vídeo, e não conhece a ferramenta, ainda não estudou, nunca chegou, a trabalhar com Cypress, eu vou dar um breve overview de qual é a proposta da ferramenta, qual é o objetivo da ferramenta, para que a gente, partindo daí, estando todo mundo na mesma página, a gente comece a falar sobre as boas práticas. Então, primeiramente, o que é o Cypress? O Cypress ele é uma ferramenta completa para testes end-to-end em aplicações web. Então, ele tem por objetivo e foco testes fim a fim. Então, ele não utiliza o Selenium, ele tem focos em testes end-to-end. Então, com o Cypress não é possível, por exemplo, fazer teste de contrato, fazer teste de performance. É uma ferramenta completa voltada para testes end-to-end. Ele funciona em qualquer estrutura ou site front-end. E o que eu quero dizer com estrutura ou site front-end? Estrutura seria, por exemplo, o Cypress tem a possibilidade de você testar também a nível de API. Então, é possível você fazer teste end-to-end a nível de API. E ele te possibilita também, às vezes, fazer algumas interseções, alguma coisa batendo em API, assim como também você testar a interface da aplicação. É um teste em JavaScript, então quando você começar a automatizar com Cypress, você vai estar utilizando o JavaScript, e é uma ferramenta que ela foi construída para QAs e também desenvolvedores. E o Cypress ele é all-in-one, ou seja, ele é uma ferramenta que tem por proposta entregar tudo em uma única ferramenta. Então, eles têm até na página do Cypress essa imagem em que eles falam, antes do Cypress como que era, e depois do Cypress, e ilustrando como que era, quando você vai começar uma automação, você precisa inicialmente selecionar um framework, que aí tem alguns bem famosos exemplificados, como o Mocha, Jasmine, Karma, e você precisa de uma biblioteca de asserção, como o SHA e o Spec.js. Você precisava instalar o Selenium e adicionar também N libraries que você necessitasse para o contexto em que você estivesse testando. E o Cypress ele tem como objetivo ir evoluindo até que ele consiga entregar tudo o que a gente precisa a nível de asserção, mock, stub, e tudo isso sem a necessidade de Selenium. Logicamente que nos contextos, por exemplo, que eu já trabalhei e estudei, a gente vai acabar se esbarrando com alguns cenários em que a gente precisa fazer alguma coisa na nossa automação que o Cypress não tem disponível de forma nativa. Mas é possível hoje encontrar também muitas bibliotecas adicionais, que a biblioteca que a comunidade vai fazendo e que o Cypress também vai disponibilizando no decorrer das evoluções da ferramenta, que você consegue ir se adequando também. E aí, antes da gente seguir, vou dar uma passadinha bem breve, para quem não conhece ainda, documentação do Cypress. E aí, você acessando o site do Cypress, logo de cara você vai ver que eles já começam aqui falando sobre como você está instalando essa ferramenta na sua máquina. Então, aqui você vai ver que eles têm também uma página mais específica em que eles vão estar ensinando a instalar no Mac, no Linux, no Windows. Então, aqui a gente vai observar que eles falam sobre os respectivos sistemas operacionais, quais os pré-requisitos que o Cypress precisa para estar rodando e tudo mais. Então, se você ainda não experimentou a ferramenta, aqui vai ter o passo a passo, tudo direitinho necessário para você conseguir instalar tranquilamente a ferramenta na sua máquina e começar a usar. Boa! No menu de Features, muito legal também, que aqui eles normalmente colocam bem detalhado, com ilustração, as features que a ferramenta tem. Então, aqui eles sempre mantêm atualizado com as features e tudo mais. Então, aqui a gente consegue acompanhar o que a ferramenta já tem disponível e o que a gente consegue trabalhar. E aqui no finalzinho tem os browsers, que a ferramenta já dá suporte. E, fazendo só um complemento, na parte de documentações do Cypress eles falam sobre isso, mas para que na execução do teste, por exemplo, você rode o Firefox, basta que você tenha o Firefox instalado na sua máquina e aí você vai conseguir executar. Então, partindo desses que o Cypress dá suporte, se você tiver esse browser instalado na sua máquina, lá no momento de execução, ele vai te dar a opção de executar naquele browser. Beleza? Aí, how it works,
ele acaba indo um pouco na direção do que a gente comentou agora há pouco, né? Sobre como que era antes do Cypress e o que que eles têm se proposto a fazer, né? E aqui eles vão complementando aquilo que a gente falou, né? Que eles não usam Selenium, que o foco deles, né? É os testes end-to-end e mais alguns detalhes, que é em JavaScript, que o Cypress tem o objetivo de ser all-in-one, né? Para QA e para desenvolvedores, e tem um item bem legal aqui também, que o Cypress, ele roda muito, muito rápido. Então, o objetivo deles é ser uma automação de execução rápida. E aí que tem a parte que eles falam sobre a dashboard do Cypress, que é também um recurso que eles disponibilizam. Você consegue experimentar de forma gratuita, tá? Então, eles, aqui na parte de pricing a gente vai ver mais claro, mas eles te dão alguns recursos, né? Aqui eles vão falar sobre tudo que ele se propõe a estar integrando com o Cypress Dashboard, o que já está funcionando, com o que ele já consegue sim, fazer integração, né? A nível de CI, tem as imagens Dockers aqui que a gente consegue dar uma olhada, que eles já disponibilizam também para facilitar. Falam sobre como que funciona, né? A paralelização de testes, então vocês podem ver que tem aqui login.spec, wide-get, search e admin, né? Ele demonstra que seriam esses testes executando em paralelo, assim como outros detalhes. E aqui, né, fala também sobre as integrações com Slack, GitHub e tudo mais. E aqui no final também eles trazem, né, uma escala aí de organizações, projetos e tudo mais que tem utilizado o dashboard no dia a dia deles, né. E vindo aqui em prices, né, se vocês quiserem experimentar, né, e super recomendo experimentar também para conhecer, né, você consegue por mês executar aí 500 testes, ter aí um dashboard com até 3 usuários, e é possível, né, testar questão de paralelização, load balance, fazer as integrações, né, com Slack, GitHub, GitLab, que é legal, né, para vocês conseguirem, né, fazer aí, por exemplo, uma POC para experimentar se faria sentido, por exemplo, levar para sua empresa. No contexto de empresa, né, que é uma quantidade maior de execuções e tudo mais, eles têm esses planos aqui, que aí, novamente, vão ser, né, a cargo de cada empresa, o que a empresa precisa. E aí na parte de suporte, eles disponibilizam e centralizam algumas páginas, como a de documentação, FAQ, página de bugs, né, que a gente consegue acompanhar como tá os bugs, resolução. Tem o chat em que a gente vai para o Glitter Chat, né, que você consegue, né, tá interagindo com outras pessoas e também com a comunidade em si, inclusive com alguns desenvolvedores do Cypress. E tem o Stack Overflow, né, que a gente consegue também acompanhar perguntas, códigos, né, responder a galera, contribuir também. Aí tem o blog, tá? Aí nessa página do blog, assim, a equipe do Cypress, né, costuma colocar muitos exemplos legais, fazer muito material relacionado à boa prática. Então, vale demais, né, quem está estudando, quem está trabalhando com isso, ficar acompanhando esse blog aqui, que eles dão insights muito legais. A parte da documentação, aqui vocês vão ver muitos exemplos legais, então se você estiver estudando, ou se você já trabalha com isso, vale muito a pena dar uma varrida nessa documentação. Eu particularmente, mesmo já tendo mexido com a ferramenta, eu uso a documentação como referência para procurar determinadas coisas, é uma documentação muito detalhada. E, por último, tem esse What's New aqui, em que você, né, tem aí as informações da versão, e nessa versão quais foram os features entregues, quais os bugs que foram solucionados e tudo mais. Então a gente consegue ter aqui uma visibilidade bem legal de como que está a evolução da ferramenta. Puxando o VS Code aqui bem rapidão, só para mostrar para vocês outra coisa bem legal, que é quando vocês baixarem o Cypress, vocês vão ver que ele vem por padrão com essas duas pastas aqui, a Getting Started e Advanced Examples, em que eles disponibilizam vários exemplos feitos pela equipe do Cypress, né, para vocês, né, entrarem, experimentarem, ver o código. Eles colocam sempre um comentário aqui e vale demais a pena dar uma olhada nesses exemplos para a gente pegar alguns insights também e aprender com os exemplos. Dito isso, a primeira boa prática que a gente vai estar falando é configure uma base URL. E para que isso? Né? Você vai estar economizando o tempo de inicialização do Cypress, então, uma vez que essa configuração seja global, quando o Cypress começar a inicializar, ele já vai startar as configurações, então ele vai estar com aquela URL, né, setada. Então
ele não vai aí ter tempo de carregamento, de processamento quando a gente startar um site visit, um site request, por exemplo. O código fica mais limpo, então a gente vai ver no VS Code uma exemplificação disso também, para ficar mais visível o que eu quero dizer com código limpo. E omite, né, a necessidade da gente ter que ficar passando URL no site visit, site request o tempo todo, e também deixar o código com uma manutabilidade um pouco ruim. Aí, voltando aqui para o VS Code, nesse projeto, por exemplo, eu vim aqui no cypress.json, onde a gente, né, coloca as configurações, setei o base URL e coloquei aqui a URL do teste que eu estava implementando. https://front.servers.dev. Então, o que eu ganhei com isso, né? E aí, vendo aqui, né, o teste que eu tinha feito, bem simples, só para exemplificação mesmo, para vocês observarem, aqui está só como site.visit. E, como ele está configurado na URL de uma forma global, né, ele, quando ele chamar essa função site.visit, ele já vai trazer aquela URL. Como que seria, né, se eu não tivesse colocado uma configuração global? Eu teria que vir aqui, colocar o URL aqui, aí mais para frente, aqui quando eu valido, né, se a página home carregou, que eu coloco o base URL aqui, eu teria que colocar aqui também. E aí, como vocês podem observar, qual é o lado ruim disso? Se a URL por algum motivo mudasse e tudo mais, eu teria que varrer, assim, a gente está visualizando um teste bem básico, bem pequenininho, mas imagine isso numa estrutura, por exemplo, que tem milhares de testes, e isso seria insustentável, né? A gente dá manutenção, a gente ia ter que varrer todos os lugares, por exemplo, que estaria chamando aquela URL para estar alterando. Então, novamente, essa boa prática é essencial, né? E vai estar dando pra gente, além de ganho de velocidade, a gente vai estar deixando o nosso código mais limpo, né? Próxima. Essa, se não é a mais importante, é uma das mais importantes. Proteja os dados sensíveis. O que seriam dados sensíveis? Senha, número de cartão, e-mail, ou seja, tudo CPF, assim, todo e qualquer dado, né, que a gente esteja usando na nossa automação que é sensível, é importante a gente proteger esses dados. E aí, como que a gente resolve isso? O Cypress, ele te dá a oportunidade de você usar variáveis de ambiente, e aí, no primeiro momento, você precisa somente criar um arquivo chamado cypress.env.json. Aí você vai, né, precisar também, a gente vai ver isso na prática, adicionar ele no gitignore. E aí, por que adicionar no gitignore? Né? Para a gente garantir que o pessoal, né, na hora da automação, não acabar esquecendo, por exemplo, e subir, né, essas informações sensíveis para o GitHub, por exemplo. Aí, como a gente vai ter adicionado esse arquivo no gitignore, a gente cria um env de exemplo, né, um arquivo desse de exemplo, só para a gente deixar registrado no ambiente e ficar claro para as pessoas que foram trabalhar nesse ambiente também, que precisa ter aquelas variáveis de ambiente com aqueles determinados atributos, tá? E aí, feito isso, a gente registra lá no cypress.json os arquivos que a gente precisa. A gente vai dar uma olhada também no log, false, isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente olhar no Git, no VS Code, né, que tem por objetivo, né, a gente ocultar também essa informação da execução, né, para não acabar, por exemplo, essa informação vazando, né, e a gente vai fazer alguns comentários também sobre como que seria, né, todo esse contexto no fluxo de CI. E aí, como eu comentei, né, a gente cria um arquivo cypress.env.json, e aí, poxa, a gente acabou de falar sobre dados sensíveis sobre o NoSQL e eu estou expondo para vocês aqui, mas estou bem tranquila porque ele vai expirar daqui a pouquinho, então não tem problema, tá? Mas, galera, tomem muito cuidado com isso, tá? E aqui, se vocês verem, eu coloquei user, coloquei meu e-mail de usuário aqui, password, coloquei a senha, e aí eu criei, né, o cypress.env.json.example, e aí eu deixei os campos vazios, né? Mas para que serve isso aqui? Isso aqui serve para, novamente, né, se alguma outra pessoa que não conhecendo o projeto entrar no projeto, vai ver esse cypress.env.json.example e vai falar, beleza, eu sei que aqui eu preciso, né, configurar as variáveis de ambiente. E, de forma adicional, apesar de eu não ter colocado lá nos pontos também, é importante a gente sempre incluir também esse tipo de detalhe no README. Então, lá no README da aplicação, coloca esse detalhe, né, para a pessoa que estiver, né, entrando no projeto e
saber de prontidão, né, o que precisa fazer, da pessoa, né, esse arquivo vai ser versionado, da pessoa pegar esse arquivo, né, fazer uma cópia dele, renomeando para cypress.env.json no ambiente dela, né, e pegar esses valores e preencher com o usuário que ela estiver usando, beleza? A gente precisa adicionar o cypress.env.json no gitignore para garantir, né, que ninguém suba sem querer, né, essas informações sensíveis e expõe ela no GitHub, por exemplo. E, dito isso, finalizamos. E aí, como que a gente chama essas variáveis de ambiente no nosso teste, né? Se a gente vê aqui, por exemplo, basta, quando vocês quiserem chamar, né, essa informação, cypress.env e o nome do atributo. Só isso, nada mais. Então, é simples, né? E assim a gente consegue, né, mascarar, né, e ocultar essas informações sensíveis. Tem algumas outras formas de fazer isso também. Inclusive, a gente tem no Café com Testes um artigo sobre isso. E depois eu vou deixar aqui embaixo, vou pedir para o pessoal aí da produção deixar o link aqui embaixo para quem tiver curiosidade, né, de saber aí diferentes formas de fazer também essa configuração de variáveis de ambiente. Beleza? E no CI, como que funciona? No CI é a mesma coisa. A diferença é que quando você estiver no contexto CI, quando você for criar a variável de ambiente, seja no CircleCI, seja no GitHub Actions, você vai adicionar Cypress underline na frente. Feito isso, também acabou o problema. Beleza? E aí, eu vou agora mostrar para vocês um detalhe também muito importante que é, vou rodar aqui o home.spec.js. Boa! Aí, olha o que eu falei sobre a questão lá do log dos pontos falsos. Se vocês observarem, aqui no momento em que ele foi digitar minha senha, ela está exposta aqui no relatório. Como que eu garanto também que ela, por exemplo, não vai acabar vazando, né, essa informação aqui? Então, né, para a gente garantir, né, vindo aqui no VS Code, para a gente garantir que essa informação não vai ser exposta, né, o que a gente precisaria fazer? A gente viria aqui, não se atenham agora essa questão de command, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas aqui é o comando que a gente está usando para fazer o login, né? E a gente precisa, né, o que a gente quer é ocultar, né, lá da nossa execução, né, para não ficar exposta a informação da senha. Então a gente vai entrar aqui com a vírgula log, dois pontos, false. Vai salvar e a gente executando novamente, a gente vai observar que ele fez o mesmo processo, a diferença é que ele ocultou, né, a nossa senha daqui, que é mais uma coisa, né, que vai estar garantindo aí, né, que os dados não venham a vazar, né, e tudo mais. Próxima boa prática, otimize a seleção de elementos. Isso também é extremamente importante, pessoal. Então, é de extrema importância, né? E isso é uma das boas práticas que o Cypress enfatiza muito, que é a gente buscar isolar os nossos elementos, ou seja, a gente ter elementos apartados, né, criados e voltados, né, com o objetivo de ser o nosso elemento para automação, né, fazendo com que o contexto, estilo, CSS, etc., JavaScript, HTML, né, e o contexto de teste fiquem separados, né, para evitar, por exemplo, que a gente tenha problemas quando o pessoal precisar mudar algum estilo e a gente ter usado, né, um seletor que envolvia estilo, a gente ter que refatorar o teste por algo, né, que talvez não haveria necessidade se a gente tivesse, né, tido esse cuidado. A gente ganha resiliência, né, na nossa aplicação e a gente acaba ganhando também mais performance no uso do Selector Playground, que a gente vai ver aqui, né, mas o Selector Playground ele auxilia, né, uma ferramenta que o Cypress disponibiliza, uma das filters, que tem por objetivo ajudar, né, a gente a inspecionar os elementos do nosso site, né, para facilitar e a gente não precisar ficar fazendo aquele processo de ir no navegador, fazer busca e etc. E aí, se tratando de ordem de prioridade, né, que o Cypress e, consequentemente, o Selector Background utiliza, primeiramente o DataSign, em segundo, DataTest, DataTest ID, Class, Tag, Attributes, NTHChild, por último. Então,
exemplificando o que eu falei, por exemplo, do Selector Playground, se a gente ver aqui na execução da automação, ele fica bem aqui em cima. Então, se a gente, por exemplo, tivesse, no momento de criar uma automação, a gente quisesse, por exemplo, saber qual o seletor correspondente a essa tela de home, a gente pegaria, selecionaria aqui, inclusive eu conseguiria até gerar o comando aqui, tá vendo? De vir aqui e pegar a informação que a gente precisa. A gente clicaria aqui e ele teria aqui o SciGet, SciContains, então facilitaria demais, né, o nosso dia a dia de trabalho. E, em contrapartida, se vocês verem, por exemplo, essa imagem do server REST aqui, por exemplo, não tem um ID específico. Então, se a gente observar aqui, ele tem esse ID. Aí, imaginem que, por exemplo, a gente pegasse esse seletor aqui, copiasse e tal, que esse ponto image mudasse para ponto image server REST. Se a gente estivesse usando aquele elemento em algum lugar da automação, a gente precisaria ir lá na automação e refatorar, né, porque mudou o estilo da página. Por isso que é extremamente importante, né, a gente ter seletores específicos, né, como tem aqui no Home, no Lista de Compras e no Carrinho, que a galera, né, que fez esse site provavelmente já teve, né, essa preocupação de estar, né, criando os seletores específicos. Nessa próxima página, né, essa imagem veio da própria documentação do Cypress, então o objetivo aqui vai ser a gente olhar alguns seletores e a gente vai comentar um pouquinho sobre se é recomendado e se não é. Então, esse primeiro ali, o SciGetButton.click, ele é um dos piores e o motivo é, imagine uma página HTML hoje. É raro, eu diria que é quase impossível ter uma página HTML, um site que só tenha um botão. Então, assim, button é um termo extremamente genérico, um elemento muito genérico e tem o risco de não ser o único elemento na tela. Então, por isso que não usem seletores genéricos assim, nunca. Aí tem o próximo, né, que ele está usando ali um .btn-large. Isso é um estilo CSS, então é ruim também, porque ele está acoplado ao estilo. Então, se o pessoal resolver fazer uma mudança no estilo do site, esse seletor vai babar, então você vai ter que novamente ir lá no teste e refatorar, né? E se tiver no fluxo de CI, por exemplo, vai causar um falso negativo no teste, quando, né, o erro não vai estar no fluxo do teste em si, mas no seletor, né? Aí tem um próximo que ele usa ali o ID-man, que é um pouco melhor, né, eles consideram como moderado, mas ainda está acoplado a um evento, né, de JS, que pode ser alterado também, então ainda não é o ideal. Aí tem mais abaixo, name igual a submission, mas ele ainda está acoplado, né, a uma semântica HTML, então ainda não é o cenário ideal. Aí tem o sci.contain submit, que ele está validando ali que tem o texto, né, submit. Ele é melhor que os outros, mas ainda está acoplado a um conteúdo de texto. Então, se em algum momento o pessoal resolver mudar o submit para alguma outra coisa, a gente vai cair no mesmo problema dos outros. Então, tem o último ali que é o ideal, que ele está lá com data-sai igual a submit, que é um seletor que está totalmente apartado do estilo, do JS, do HTML, e morreu o problema, sabe? Então, inclusive, se você tem um projeto com Cypress na sua empresa e vocês não usam isso ainda, acho que vale, né, vocês anotarem, fazer um estudo sobre essa parte de otimização de elementos e levar isso para a equipe de desenvolvimento, né, a importância de ter quais os ganhos, né, para vocês também estarem adotando essa boa prática que ajuda demais no dia a dia. E aí, próxima boa prática, use espera de forma consciente. Por quê? Se você não usar essas esperas da forma adequada, de forma consciente, você pode tornar os seus testes mais lentos. O que eu quero dizer com testes mais lentos? A gente, olhando esse exemplo do lado aqui, por exemplo, ele está visitando, né, a página localhost 8080 e logo em seguida ele dá um sci.wait e coloca aqui seta 5 segundos. E aí, o que acontece? Se, digamos que, por exemplo, a pessoa inseriu aquilo ali porque tinha algum momento que a página estava demorando um pouco a carregar e ela colocou isso para garantir que a página já estava carregada. Isso não soluciona o problema. Nesse caso, teria que identificar o que estava causando a lentidão e aí ou
fazer uma configuração global ou analisar se era um problema de lentidão de ambiente, etc., porque senão isso pode causar outros problemas, como intermitência de teste e lentidão desnecessária. Por quê? Se, por exemplo, esse sai.visit carregar em 2 segundos, mesmo que ele carregue em 2 segundos, a gente ainda vai ficar, depois da página ter carregado, 5 segundos esperando por nada, né? E isso parece pouco, mas imagine você fazendo isso em vários testes, né? Bem ruim. Podem gerar falso negativo, então tem que tomar muito cuidado. Então, toda vez que a gente tem um problema do teste falhar ou de ter problema de carregamento, isso tem que ser analisado com cuidado, né? Identificar o que causou aquele problema e não somente ir lá e setar uma espera, né? Tem que fazer isso de forma pensando em tudo mais. O Cypress ele já tem esperas e retróis, então a gente vai ver um pouco mais para frente, mas tem a possibilidade até de você configurar, né, e aumentar, por exemplo, esse tempo default, né, que ele considera, por exemplo, o tempo default, né, das funções, normalmente é 4 segundos, né, dos comandos, então se no seu contexto fizer sentido por alguma questão de ambiente e tudo mais, aumentar esse tempo, vale aumentá-lo de forma global. E a mesma coisa esse exemplo aqui embaixo, né, foi feito um intercept para a rota de users em uma API, né? Foi feito um SciGet batendo aqui no fit, que é um ID de bush, clicou e aí tá aqui esperando 4 segundos. Então, novamente, se a API respondeu antes disso, a gente vai ficar 4 segundos ali esperando sem necessidade. Então, né, a gente tem que usar isso de forma consciente, né? Ou seja, aqui, por exemplo, como que a gente resolveu no caso daquele intercept, né? O Cypress ele te permite criar alias, então a gente colocou o .as aqui e deu o nome de getUsers. Depois do SciGet, ou seja, depois que a gente clica lá para fazer a busca, a gente coloca um sci.wait aguardando esse alias finalizar, ou seja, aqui é um wait explícito, ou seja, ele não está setado a um valor específico, mas ele vai aguardar com que esse sci.intercept seja finalizado, seja concluído, para ele passar para a próxima step, beleza? E o que eu comentei da configuração por exemplo, no cyber.json você pode colocar o default command timeout e setar aqui a numeração que fizer sentido para o seu projeto. Inclusive, não só essa configuração, mas outras configurações, como eu vou demonstrar aqui. Você pode ver na documentação do Cypress que existem outras configurações que você tem um valor default por padrão, mas você consegue, lá no seu cypress.json, alterar, né, e colocar o que faça sentido para o seu contexto, beleza? E para que servem, né, os comandos customizados? Esses comandos eles são facilmente reutilizados, eles ficam disponíveis, né, através do objeto global sci, e ele vai estar evitando duplicação de código. E aí, exemplificando aqui, né, como são criados os commands, os famosos comandos customizados, né? Você vem aqui, dentro da pasta de suporte, tem um arquivo chamado command.js, e aí você vai estar digitando cypress.command.add, atribuindo, né, dando um nome, os atributos, né, necessários, né, e o código você insere aqui. Então, aqui, por exemplo, no login, a gente tem, né, o sci.get, em que a gente seleciona lá, né, o campo de e-mail, a gente coloca lá o e-mail, depois a gente vai lá de campo senha, coloca o campo senha e a gente incluiu também, né, a boa prática aqui de colocar o log igual a false, e depois a gente clica lá no botão de submit, de entrar, beleza? E aí, na nossa spec de teste, a gente precisa somente chamar o sci.login, e é aqui, como a gente usou variáveis de ambiente, né, a gente coloca o cypress.env user e o cypress.env password, né, para a gente preencher, né, e imputar aqui o e-mail do usuário e também a senha, beleza? E o que a gente ganha com isso, novamente, né? A gente deixa o código mais limpo e
Aqui a gente está com um exemplo bem pequeno, em que a gente está precisando fazer o login somente nesse cenário, mas se a gente tivesse vários e vários cenários, que é uma coisa bem comum, em que a gente precisasse passar pela tela de login, a gente não precisaria pegar e colocar, né, todas essas linhas de código. A gente precisaria somente chamar o sai.login. Boa? Então, isso é sensacional de fazer também. Facilita demais o nosso dia a dia. E documente seu comando customizado. E aí, para quê, né? Para que a gente vai documentar? Exemplos de forma fácil acessíveis nas specs, vocês vão ver que assim, é quase um abracadabra, você vai passar, né, o mouse por cima da função e ele vai te mostrar ali um exemplo do que aquilo está fazendo, então isso vai facilitar demais o contexto em que tem pessoas novas entrando naquele projeto, ou até mesmo eu vou e crio um command, outra pessoa da minha equipe cria outro command, pessoas trabalhando, né, em contextos e cenários diferentes, e se aí eu precisar, né, entender o que aquilo está fazendo, eu não preciso fazer aquela famosa engenharia reversa de passar por todo o código, eu posso simplesmente, né, passar o meu mouse em cima ali e ter o contexto do que está fazendo. Isso vai ajudar a mim, porque no futuro, né, se eu ficar muito tempo sem mexer naquela aplicação e esquecer, eu consigo relembrar, e também para as pessoas que estiverem trabalhando junto comigo. E aí, dito isso, vou mostrar na prática como seria. Para criar essa documentação, vocês vão ir na pasta suporte, vão criar um arquivo igual esse aqui, ó, index.d.ts. No primeiro momento, né, vocês vão criar esse arquivo, depois vocês vão copiar essa estrutura aqui, ó, não precisa decorar isso, tá? Vocês podem copiar, não tem problema. E depois vocês vão escrever o exemplo. Então, eu deixei aqui, né, um exemplo que eu tinha criado no nosso comando login lá, que a gente usou. E aí, aqui embaixo do @example, eu coloquei, ó, um exemplo que ele está sendo usado e coloquei algumas observações também, que é: garanta que as suas variáveis de ambiente são configuradas e é necessário passar os atributos user e password. Então, qual é a vantagem disso? Poxa, se a pessoa estivesse pegando esse projeto e estivesse tomando erro ali por alguma coisa e ela olhasse isso aqui, ela já ia ter aquela sacada de será que está faltando alguma coisa, e a informação ia estar aqui. E, para a gente ver como é que fica a visualização disso, estou aqui, né, no meu arquivo spec. Nunca vi esse projeto, não sei, por exemplo, o que o sai.login está fazendo, apesar do nome ser óbvio, mas passei o pause aqui por cima e tá vendo? Apareceu lá, ó, sai.login, cypress.env, tudo mais, e ali embaixo, garanta que as suas variáveis de ambiente são configuradas e que é necessário passar um atributo. Lógico, galera, isso aqui é um exemplo muito bobo de uma documentação, tá? É bem superficial, mas o objetivo é esse, sabe? A pessoa que estiver entrando naquele projeto, ou até mesmo você no futuro, consiga, né, ter ali os insights do que você precisa, as informações que você precisa sobre o que aquele comando está se propondo a fazer. É literalmente um avacadabra, galera. É tipo, passou um mouse por cima, apareceu. Então, assim, é demais para eliminar todo esse contexto de ter que ficar voltando em milhares de códigos para entender o que está acontecendo. Próxima boa prática: use linters. Mas, poxa, Gil, o que é linter, né? Os linters, eles são ferramentas de depuração que ajudam a padronizar código. Então, o objetivo global, né, o principal objetivo do linter é ajudar, né, a padronizar o nosso código. Então, imagine um contexto de trabalho, por exemplo, que tem várias pessoas, né, trabalhando no projeto, cada uma com um perfil, com uma forma de pensar, com uma forma de estilizar o código. Eu até deixei o projeto um pouco bagunçado para exemplificar aqui. Então, por exemplo, vocês vão ver que aqui eu não coloquei ponto vírgula, aqui eu coloquei ponto vírgula, aqui eu não coloquei, aqui eu não coloquei. Então, novamente, isso aqui é só um exemplo de coisas que podem acontecer, tá? Mas o objetivo do linter é ajudar a gente a padronizar isso. E a equipe do Cypress, né, ela também desenvolveu um plugin de linter que vale muito a pena dar uma olhada, porque ele é um ES-linter, né, que foi adaptado para as regras e boas práticas do Cypress. Então, nele, além da gente ter esse controle de padronização de código, a gente também vai ter ali um alerta sobre as melhores práticas do Cypress. Então, abrindo bem rapidinho o repositório, a gente vai ver, né, que é bem explicadinho aqui como que faz a instalação desse linter, através do npm, através do yarn.
Tem aqui como você faz a configuração, né, dos arquivos de configuração, tudo mais. E tem uma coisa muito interessante que é os rules. Se vocês for verem, ó, ele fala aqui, tipo, sobre o site.wait, que a gente comentou, e várias outras coisas. Então, aqui a gente vai ter várias rules que estão voltadas para boas práticas do Cypress. Então, você adicionar o link ainda vai fazer com que tenha um recurso que vai estar te ajudando ali no dia a dia, né, a te alertar sobre, ó, você não está adotando a boa prática, né? Então, também é muito bom, porque vai estar ajudando vocês, né, no dia a dia, tá adotando boa prática. Isso é muito bonito, galera, de se ver, de ver funcionando assim, e é demais de usar. E aí, indo para o último ponto, fuja do flex test ou teste intermitente. O que eu quero dizer com isso? Isso não é uma boa prática, tá, galera? Eu deixei por último porque é uma má prática e muitas das vezes ela é causada por conta de más práticas que a gente vai fazendo, como as que já foram conversadas aqui. Por quê? Ele gera falso positivo ou falso negativo, dependendo do contexto, oculta uma possível falha, então a gente vai se barrar com cenários, por exemplo, que como o pessoal sabe que o teste ora funciona, ora não funciona, o pessoal começa a desacreditar daquele teste, chega um momento que pode acabar calhando de algum problema passar ali, porque o pessoal, é o teste intermitente e seguiu, isso é ruim. Tem o fator custo, e poxa, Gê, como assim custo? Vários. Digamos que você, por exemplo, está rodando isso num fluxo de CI, né? Uma ferramenta paga, por exemplo. Você ter, né, que tá ali rodando várias e várias e várias vezes, né? Isso vai gerar custo, né? A nível de aplicação mesmo. Tem custo-tempo, porque imagina, a pessoa que estiver, né, por exemplo, querendo fazer uma entrega de uma nova field, por exemplo, ter que ficar reexecutando até conseguir passar e conseguir seguir com isso. E o fator mental também, né? Porque além de custar tempo, deixa a pessoa muitas vezes estressada de ficar ali lidando com aquele teste que no fim não está agregando nada. E teste falhando não beneficia o cliente final. Então, cara, no fim, flex teste intermitente não beneficia nem quem está trabalhando e muito menos o cliente final. Então, cara, conselho, se você tem um cenário desse na sua empresa, a gente tem aqui do lado algumas coisinhas. Primeiro, mova esses testes para quarentena. Crie uma pastinha lá, mova esses testes e deixe eles apartados para vocês investigarem esses testes, refatorarem os meios, deixarem eles mais robustos e mais confiáveis, rodem ele algumas vezes para garantir que realmente aquele problema foi sanado, né? E feito isso, vocês voltam o teste para o seu respectivo local, né? E outra coisa também, antes de mover às vezes para quarentena, dá aquela, né, reexecutado nos testes que falharam, né, de forma, coloca lá um ponto only e roda aquele teste novamente para identificar se a intermitência realmente está vindo dali, né, faz uma investigação, identificado o problema, remove aquele problema, deixa ele ali apartado, tá? E foca em deixar ele mais robusto, mais confiável, porque um teste intermitente não agrega nada em valor. Beleza? Esqueci de dar um recado muito especial. A gente tá com vagas no nosso time, não só no time de QA, mas em diversos outros times da Pagar.me. Então, o pessoal aí da produção vai deixar aqui o link da nossa página de jobs, dá uma conferida lá. E, reforçando, no contexto de QA, se você está procurando uma equipe que tenha muitos desafios, seja utilizando Cypress, teste de contrato, teste de performance, entre outros contextos, a gente tem muito desafio legal aqui e a gente vai ficar muito feliz em estar recebendo a sua candidatura e conversando com você, beleza? E vale reforçar também que a gente vai deixar um artigo que a gente tem no Medium falando também sobre boas práticas do Cypress e o link do nosso Café com Testes, que vale muito a pena conferir também. E se você ainda não viu toda a trilha de testes que tem no nosso canal, o Pagar.me Talks, vale a pena dar uma conferida também. Então é isso, pessoal. Eu trouxe algumas práticas, né, boas práticas que a gente tem usado aqui no nosso dia a dia. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês. Então, como eu falei, a documentação do Cypress também, o blog tem muita informação legal, então vale vocês complementarem esse conhecimento olhando lá também.
Eu espero que gostem e a gente se vê no próximo Pagar Me Talks.